Temos em mãos a psicologia do desejo feminino e a construção da identidade que são, no mínimo, desconfortáveis. Sim, desconfortáveis no bom sentido, diria. Exato, no bom sentido. E a nossa missão hoje é mesmo mergulhar em um tribunal invisível. Há uma ideia paradoxal aqui que é fascinante, que é aquele momento quase silencioso onde um desejo surge numa mulher com uma clareza brutal, crua. Aquela vontade muito primária. Nem mais. Mas logo a seguir, numa fração de segundo, há uma segunda voz que entra em cena e trava tudo. Uma voz interna questiona algo como: uma mulher como eu deveria sequer querer uma coisa destas? É o momento exato da fratura interna, não é? E o que torna esta dinâmica fascinante é a natureza dessa segunda voz. Porque, repare, ela não grita. Não é um ditador. Não de todo. Não assume a postura de um ditador autoritário que impõe uma proibição absoluta. Ela atua de forma muito mais polida, digamos assim, mas implacável, fazendo uma correção moral, como se estivesse só a zelar por um padrão de decência ou de evolução. É incrível. E antes de avançarmos, quero dar as boas-vindas a quem nos ouve e quer perceber o que se passa, pronto, nos bastidores da própria mente. Pois é, já não estamos a falar daquela imposição clássica em que a sociedade apontou o dedo de fora para dentro a dizer: pronto, não podes fazer isso. Agora a linguagem é de evolução moral. É uma autoexigência constante a sussurrar: tu és melhor do que isto. O problema é o choque frontal entre essa vontade em estado bruto e a identidade que foi minuciosamente construída ao longo de anos. A repressão não desapareceu com a emancipação moderna. Ela apenas se transformou numa autorrepressão. Que vem muitas vezes disfarçada de consciência crítica ou de bom senso, não é? Exato. E passando então para a mecânica disto, a engenharia de como o cérebro processa este bloqueio é muito mais complexo do que parece. O desejo não falha. O que falha é a autorização interna para agir sobre ele ou até para o verbalizar. Porque é um processo automático, quase como um reflexo condicionado. Sim, e o resultado não é a pessoa deixar de querer aquilo. A vontade continua lá. A diferença é que a pessoa começa a querer aquilo em silêncio e cheia de culpa. E esse travão não é um mecanismo único. O nosso sistema interno desenvolveu toda uma série de estratégias para garantir que certos impulsos nunca chegam a ver a luz do dia. Uau! O primeiro é a vergonha, certo? A barreira é a mais visceral de todas, a vergonha. Quando um desejo inconveniente aparece, o cérebro cataloga-o logo com rótulos pesados. Isto faz-me parecer carente, ou isto faz-me parecer fraca. A vergonha atua como um neutralizador imediato da ação. Pois, e se o desejo por acaso consegue passar essa primeira barreira da vergonha, esbarra identidade rígida. A nossa identidade como se fosse um segurança à porta de uma discoteca muito exclusiva. Uma discoteca que é a nossa mente. Exatamente. O desejo chega à porta e quer entrar. Mas o segurança olha para ele de alto a baixo, pega na prancheta onde estão anotadas aquelas regras super estritas da mulher independente e moderna e barra-lhe a entrada. Diz que não tem o dress code, não é? Diz mesmo: lamento, mas não estás vestido de acordo com o código de conduta. Uma mulher que não aceita migalhas não pode deixar entrar um desejo com esse aspecto frágil. E o molde descarta um instinto antes dele poder sequer investigado. Essa analogia é perfeita para captar o problema, porque repara, o segurança não está lá para perguntar o que é que este desejo me está a tentar comunicar sobre as minhas necessidades. Ahá. O papel dele é manter a fachada intacta. Manter as aparências. Claro, o sistema interno não quer investigar o desejo por causa do medo da perda de valor, ou seja, proteção da imagem perante os outros. Se eu ceder a isto, o que é que vão pensar de mim? E há um mecanismo que cria uma confusão tremenda entre o que é intensidade e o que é verdade. Perante um sentimento avassalador, a mente perde a análise crítica. Ou foge a 7 pés porque acha que vai perder o controlo, ou agarra-se cegamente àquilo porque acha que é o destino. Não há meio termo. Pois, e isso gera uma paralisia que nos leva ao bloqueio, que é o medo da irreversibilidade. É o peso do se eu der este passo não há forma de voltar atrás. A exposição é lida por essa identidade rígida como uma perda de poder. E a solução do cérebro é ficar no limiar da porta. Num estado de suspensão. Exato, não se atua. Depois temos as lealdades invisíveis. Há aquelas vozes familiares a dizer: as mulheres desta família não desistem. Sim, fidelidades inconscientes a padrões familiares ou culturais. É o medo de confirmar uma ferida antiga. Tentar algo e falhar dói muito mais do que ficar na dúvida.
Portanto, a pessoa nem tenta para evitar a rejeição. O sistema interno prefere manter a esperança aberta sem agir do que enfrentar a dor. Mas, olha, se a mente está tão empenhada em manter a porta trancada, a grande questão é o que é que está do lado de fora a tentar entrar. Que desejos são esses? Exato. Que desejos são estes que colidem com a moral de hoje em dia? E confesso que há aqui um paradoxo muito giro, porque, aparentemente, a sociedade moderna tolera muito melhor o colapso do que a renúncia. Ah, sem dúvida. Tolera-se a mulher que tenta ser a supermulher com carreira, filhos e ginásio e falha. Falha porque tem um burnout e bate no fundo. A sociedade não perdoa é quem abdica desse guião voluntariamente. E é aqui que entram os novos tabus, não é? A repressão hoje já não vem do padre da aldeia ou do patriarcado clássico a apontar o dedo. Pois não. Não. Ela vem disfarçada de evolução, de consciência social e maturidade. Mas isso leva-nos àquela que é, para mim, a revelação central e o núcleo de tudo isto que estamos a analisar. A tal ideia de falso progresso. Completamente. A verdade nua e crua é que andamos sempre no mesmo julgamento do costume em relação às mulheres. A única coisa que muda é o ângulo do ataque. O alvo é o mesmo, a arma é que mudou. Exatamente. No passado, uma mulher era trucidada na praça pública, chamada de egoísta se quisesse ter uma vida além da maternidade e do casamento. Se quisesse trabalhar ou estudar era um escândalo. Era a fuga à norma, sim? Mas o grande choque moderno é que hoje somos criticadas exatamente pelo oposto. Quer dizer, se uma mulher quiser uma vida de maternidade e conjugalidade, se disser eu não quero uma grande carreira, não quero andar a performar independência, É logo julgada. onde está a diferença? O desrespeito pela individualidade e pelas escolhas de uma mulher continua igualzinho. Está apenas travestido por uma nova capa de moralidade, que vai alterando as regras, claro, mas mantém sempre o mesmo alvo de condenação. E o que agrava isso é o facto de que quem está a julgar são frequentemente outras mulheres. Ui, sim. Porque há sempre mulheres que se acham, mais evoluídas que as outras, que se sentem superiores pelo seu viés de julgamento e usam o seu próprio percurso de vida como uma medida universal para todas as outras. Esquecendo-se de que são todas mulheres e, acima de tudo, esquecendo-se de que cada vez que defendem umas mulheres em detrimento de outras, estão a ser rigorosamente iguais àqueles que sempre as oprimiram e julgaram. Isso é o ponto fulcral de toda esta dinâmica de opressão. O sistema não depende de qual é a escolha, se é ficar em casa ou ser CEO. Depende da necessidade visceral de hierarquizar essas escolhas, de dizer a minha escolha vale mais do que a tua. Nenhuma escolha é livre enquanto for usada como uma arma contra outra mulher. Sabes o que é que isto me lembra? Uma daquelas atualizações de software num telemóvel. Como assim? Fazes o download do novo sistema operativo, a interface muda toda, fica com cores modernas, parece super progressista e virado para o futuro, mas o código base lá no fundo, O algoritmo de rastreamento e controle. esse código continua exatamente o mesmo. Quer dizer, em vez de quebrarmos o sistema, nós apenas criamos novas categorias para nos condenarmos umas às outras. O que é de uma ironia trágica. Porque, tendo estabelecido que este tribunal invisível está em pleno funcionamento na sociedade, como é que isto cria um curto-circuito interno na identidade da mulher? Pois, a tal passagem da censura social para a repressão internalizada. Porque a questão aqui não é as mulheres não saberem o que querem. O eu quero está lá, cru e biológico. Sim, o desejo aparece, mas entra em colisão direta com uma estrutura de proteção interna. É o conflito clássico entre desejo e identidade. E isso é assustador, porque o vilão não é alguém na rua a dizer não podes. É a tua própria cabeça a dizer, se tu queres isto, há algo de muito errado contigo. És uma fraude. Exato. São acionados pelo medo da vergonha. A ideia de isto vai fazer-me parecer carente ou vai fazer-me parecer fraca. Aquela armadura da identidade rígida. Se eu sou uma mulher muito independente, eu não aceito migalhas, eu não preciso de ninguém. O problema não é a independência. É o facto disso se tornar um rótulo tão inflexível que qualquer desejo natural de conexão ou de, ceder o controlo. É logo visto como uma ameaça gigante. Exatamente. A mente trata esse desejo com o mesmo alerta vermelho que usaria para um perigo físico. Porque é o medo enorme da irreversibilidade. O medo de que, se ela se expuser ou mostrar vulnerabilidade, perde o poder todo que demorou anos a conquistar. O que resulta numa coisa muito triste, que é o problema passa a ser querer com culpa. O desejo já não é um impulso de vida.
passa a ser uma dor de cabeça de identidade. É a colisão entre a virtude da autonomia e a virtude da autenticidade. E é super desgastante. Muito desgastante. E para ilustrar isto de forma mais palpável, os 4 tabus da norma progressista moderna. Aqui é que a coisa fica mesmo interessante, porque vamos aos casos reais onde esta moralidade de que falávamos choca de frente com o desejo cru, e o primeiro tabu é logo um peso pesado. É. O primeiro é a mulher que cultiva o desejo profundo de ser sustentada, o terror de admitir que anseia por dedicação ao lar, numa era que indexa o valor à independência financeira. É um ato de autossabotagem social assumir isso hoje. Completamente. E o horror do feminismo moderno, não é? O desejo de ter um homem que assuma as contas da casa para que ela possa cuidar do lar. O julgamento cai logo em cima. É comodista, um retrocesso histórico. E qual é a luta interna? É que para fugir a esse rótulo, a mulher força-se a entrar no mercado de trabalho a fingir uma ambição desmedida. Passa a vida exausta. É exausta, porque vive em dissonância. Ela sente que está a trair as mulheres que lutaram antes dela, se admitir que, no fundo, apenas desejava segurança financeira e contenção. Pá, é a tal liberdade obrigatória de que falávamos no início. E isso liga diretamente ao segundo tabu, de querer a vida leve. A total ausência de sacrifício, a fuga ao burnout e, por vezes, até a fuga à maternidade. O não querer viver sempre em esforço. Exato. Numa cultura que idolatra o stress como prova de valor, querer apenas fluir atrai logo o julgamento de ser parasita ou preguiçosa. Mas espera aí, deixa-me fazer de advogado do diabo e colocar uma questão de provocação. Força! Mas não era suposto o feminismo e a modernidade darem exatamente a liberdade para escolher qualquer um destes caminhos? Quer dizer, tanto lutar para agora termos as mesmas grilhetas invisíveis. É a grande ironia. Mas o problema não é o formato do desejo, mas a incapacidade de o possuir sem culpa. Hoje temos duas versões de virtude em colisão dentro da mesma mulher. De um lado, a virtude da autonomia, que exige força e independência. Do outro, a virtude da autenticidade, que diz: ouve a tua voz interior. É um cabo de guerra puxado pelas duas pontas. Exatamente. O desejo de não ter uma carreira frenética, não querer o stress de gerir equipas, se calhar não querer filhos, querer apenas leveza e fruição diária. Mas lá está, o julgamento diz que ela é parasita ou superficial. Porque a narrativa mudou, mas a exigência de sacrifício manteve-se. Antes, a submissão e o sacrifício eram pela família. És uma boa mulher se te anulares pelo teu marido. Hoje, a sociedade progressista diz: és uma grande mulher se te sacrificares para construires o teu próprio império. Ah, submissão corporativa. Exato. Substituíram a panela e o fogão pelo LinkedIn e pelas 70 horas de trabalho semanais. Se tu não te queres sacrificar por nada disto, a sociedade conclui que tu não tens valor. É impressionante. Mas olha, mudando um pouco de agulha, o terceiro tabu sai da esfera do trabalho e entra na moralidade pura e dura. E este é daqueles que gera discussões infinitas. A mulher que se apaixona pelo homem casado. Ui, o tabu moral clássico da destruidora de lares. Pois, mas a análise psicológica aqui é fascinante e contraintuitiva. Na maioria das vezes, não há vontade de destruição nenhuma. Mas a reprovação externa força-a a viver numa vergonha clandestina em vez de investigar os próprios medos de intimidade. Uau! O grande tabu moral, onde o julgamento da destruidora de lares e da falta de sororidade é imediato. O julgamento social é de tal forma violento que ela vive atolada em vergonha. A vergonha bloqueia o autoconhecimento. E depois temos o quarto tabu, que é a mulher que ama o homem muito mais novo. O famoso tabu da idade ou do controle, onde os rótulos de predador ou desesperada voam em todas as direções. Aqui vemos o choque entre a biologia e a narrativa. O corpo da mulher tem o seu próprio tempo interno. Ela pode ter chegado à menopausa e continuar com a sua sexualidade e vigor absolutamente intactos, ou até mais vivos. Claro. Mas a narrativa social exige que ela aceite o chamado declínio físico de forma recatada. Tem de agir de acordo com a sua idade. E o tribunal interno faz eco disso. Sim, o fantasma da decadência física é o conflito entre a cronologia da vitalidade do corpo dela e a cronologia social que lhe dita: "Se madura, recolhe-te." A transgressão mudou de lado, mas o mecanismo é o mesmo. A mulher continua num tribunal a ser avaliada contra uma versão certa da sua época. E o fenómeno mais desconfortável é mesmo o julgamento entre as próprias mulheres. O julgamento intergrupo, sim. Mulheres que se sentem superiores por serem independentes versus mulheres que se sentem superiores por escolherem a maternidade e o sacrifício. Aquilo que antes era prisão
tornou-se liberdade obrigatória e aquilo que antes era liberdade tornou-se suspeita. Isto transforma a vida numa constante necessidade de justificação, pá. Tem sido justificar a carreira, justificar a família, justificar até o não fazer nada. E a ironia trágica disto é que quem adota este lugar de superioridade moral acredita que está a quebrar o sistema patriarcal, mas não está, está a participar nele de forma atualizada. É apenas um upgrade ao software da opressão. Completamente. O sistema sobrevive exatamente desta necessidade de hierarquizar escolhas e colocar rótulos. E o resultado prático disto não é a liberdade todo, é a fragmentação total entre grupos. Cada um acha que o seu caminho é a medida de valor universal. E categorizam as outras escolhas como alienadas ou dependentes. O que é assustador nestes 4 cenários é que a censura ataca por motivos completamente diferentes, mas o resultado é igualzinho em todos eles. A mulher é sempre forçada a reescrever o seu próprio desejo para o fazer caber numa narrativa que ela e a sociedade consigam aceitar. É o que dissemos. Se ligarmos isto ao panorama geral, o problema nunca é o formato específico do desejo. É a incapacidade de o possuir sem sentir culpa. Como dissemos, a repressão hoje é uma autorrepressão com linguagem de consciência superior. Pois, e isso tem um custo. Não é só teoria. Há uma fatura pesada a pagar por estarmos constantemente dissociadas de nós próprias. Qual é a consequência real vivida no dia-a-dia de ter este tribunal a funcionar na nossa cabeça 24 horas por dia? A consequência principal é a criação de 2 entidades no mesmo corpo. Tens a mulher social, não é? Aquela cidadã exemplar, a profissional independente, super correta aos olhos das amigas. E depois tens a mulher sombra. A tal que vive fechada no quarto escuro da mente. Essa mesma. A que anseia secretamente por tudo aquilo que o Instagram ou o grupo de amigas condenaria no minuto a seguir. E o maior custo disto é a perda da intuição. É perder a bússola. Exato. Perder a bússola geométrica do destino. Quando passas a vida a editar o que sentes, o teu corpo deixa de saber o que é verdade e o que é guião. Há aquele exemplo prático que é brutal, de uma mulher que passa a vida a projetar a imagem da guerreira que não precisa de ninguém. E por causa disso acaba sempre por atrair homens que a desafiam a ser essa guerreira inabalável, parceiros que se encostam a ela. E depois o que é que acontece? Ela chega à casa e chora à noite, percebes? Porque secretamente, na sua essência, o que ela mais queria era poder baixar a guarda, ser protegida, até ter as contas pagas, quem sabe, mas ela não consegue ser honesta consigo mesma porque a sua identidade social colapsaria. O que mostra que a vida dela não está organizada em torno do que é verdadeiro. Está organizada em torno do que é defensável. E isto levanta uma questão importante, que é: qual é o propósito de tudo isto? Sim, para quem nos ouve, esta é a pergunta de 1 milhão de euros. Quem é que está realmente ao leme da nossa vida? Estamos a tomar grandes decisões com base no que realmente queremos lá bem no fundo, ou estamos a decidir com base em quem temos de ser para podermos sentir que não somos um fracasso moral? Há uma diferença abismal entre vivermos bem e vivermos uma vida que é só muito bem explicada. No fim da vida, o fim da vida não nos vai perguntar quão coerentes fomos. Ou quão politicamente corretas. Exato. Vai perguntar quanto da nossa verdadeira essência é que nós conseguimos suportar sem nos trairmos a nós próprios. Uau, é isso. O verdadeiro conflito não é de todo entre o que a sociedade aceita e o que nós desejamos. O conflito é entre a personagem de plástico que construímos para ser aplaudida, mesmo por outras mulheres, e o ser humano vulnerável que existe antes de haver qualquer justificação. A liberdade verdadeira não falha por não termos opções de escolha. Falha porque exigimos, e repito isto porque é a base de tudo, exigimos que cada escolha nossa venha embrulhada num discurso de superioridade moral. É isso. A missão de explorar este tema acaba por nos dar uma resposta muito crua. A liberdade não começa no dia em que fazemos o que queremos. Começa naquele segundo em que nós deixamos de precisar de transformar o nosso desejo numa versão socialmente aprovada. E, sobretudo, no momento em que deixamos de usar as nossas escolhas como uma arma para criticar a vida de outra pessoa. Completamente. Quer a mulher seja condenada por sair de casa para trabalhar no século passado, quer seja condenada por escolher ficar em casa a cuidar dos filhos hoje, o elemento comum, a verdadeira constante, é a intrusão não solicitada na sua liberdade individual. Isso faz-me pensar numa imagem. Um gigantesco pêndulo. O pêndulo do julgamento social. Durante séculos, o peso deste pêndulo esteve colado num dos extremos. A mensagem era: o valor da mulher resume-se à esfera doméstica.
e pronto. Não havia outra opção aceitável. Nenhuma. Depois, claro, com todo o mérito das lutas pelos direitos civis e a entrada no mercado de trabalho, esse peso foi empurrado com uma força imensa para o lado oposto. O pêndulo balançou. Balançou até ao outro extremo. E agora a mensagem é: a mulher moderna não pode ficar apenas em casa. Tem de ser uma profissional de sucesso, faturar, ser independente ou então está a atrasar o progresso. Está a ser uma disseção para a causa. Exato. O pêndulo mudou de lado. Fez muito barulho a atravessar a sala. Mas aquele eixo lá em cima, a peça de metal que segura a corda e que dita que a sociedade tem o direito de impor o que é aceitável, Esse eixo nunca se partiu. nunca se partiu. Então, o que é que isto tudo significa? Estaremos nós coletivamente presos num ciclo em que a aprovação social é sempre inalcançável, independentemente do lado para onde o pêndulo balança? É uma excelente pergunta e essa tua imagem visual do eixo é perfeita. Mas nota que esse eixo tem um nome muito específico em sociologia. Sim. É a fobia à agência feminina. O problema estrutural da sociedade nunca foi a escolha material em si. Interessante. O desconforto social profundo nunca nasceu do facto de a mulher estar no escritório ou fechar contratos ou na cozinha a preparar o jantar. O que gera a comichão, Que aciona o tal julgamento. exatamente, o que aciona o julgamento feroz é o facto de a mulher ousar fazer uma escolha de forma totalmente autónoma. É o exercício da vontade própria que perturba a ordem, não é? Completamente. É a autonomia que assusta. Espera, deixa-me pegar nisso porque é vital para quem nos ouve perceber. Estás a dizer que não importa o conteúdo da escolha, importa o facto dela ter sido feita sem pedir licença. Precisamente. Quando a norma ditava que o certo era ficar em casa, a mulher que ia trabalhar era julgada porque quebrava o guião. Estava a ser insubordinada. Estava. Quando a norma atual dita que o certo é ter uma carreira, ser a super mulher, a mulher que escolhe a lide doméstica exclusiva é julgada porque, mais uma vez, está a desafiar o novo guião. O desrespeito pela individualidade mantém-se imaculado. Sim, confundimos alegremente a mudança das regras com a tão aclamada liberdade. E para ancorar isto na realidade diária, basta imaginar um cenário super comum. Pensemos num jantar de amigos hoje em dia, em pleno século XXI. Estão várias pessoas à mesa, todas com formação superior, carreiras em andamento, super mente aberta. Se uma das mulheres presentes, com um currículo excelente, anunciar calmamente: olhem, decidi deixar o meu emprego, não quero trabalhar numa empresa, quero dedicar os próximos anos exclusivamente a cuidar da minha casa e dos meus filhos. O silêncio que se instala nessa sala. É ensurdecedor. Imediatamente começam os olhares de soslaio e vêm aquelas perguntas carregadas de passivo-agressividade. Mas o que é que vais fazer o dia todo? Exato. Não tens medo de perder a tua independência financeira? Ou pior, aquela que dói mais. Tanto talento desperdiçado. Pois é um interrogatório autêntico. É um interrogatório. E repara como esse interrogatório não nasce de uma curiosidade genuína. Nasce da condenação. É o eixo do teu pêndulo a funcionar em tempo real. Sem dúvida. A sala de jantar transformou-se num tribunal, tal e qual como acontecia há umas décadas, quando a pergunta era a oposta: mas como é que vais trabalhar e deixar as crianças sozinhas? E isso levanta a grande questão que nos faz avançar nesta nossa análise profunda. Se o eixo não partiu e se a sociedade continua a julgar e a policiar as escolhas individuais com esta ferocidade toda, Sim, como é que se safa sem soar como um vilão? Porque, sejamos honestos, ninguém acorda de manhã, em pleno 2026, e pensa: hoje vou ser um opressão clássico e misógino. não de todo. As pessoas à mesa daquele jantar acham-se profundamente modernas e progressistas. Como é que este julgamento sobrevive de forma tão resiliente no meio de sociedades que se dizem tão evoluídas? Bem, o desrespeito pelas escolhas das mulheres continua igualzinho, mas surge transvertido por uma capa de moralidade que essa sim vai alterando, mas sempre com o mesmo alvo de condenação. A capa de moralidade que permite a camuflagem. Sem ela, o preconceito seria óbvio demais. Pensemos nisto como uma montra de uma loja de roupa, logo no centro da cidade. No meio da montra está um manequim de plástico, rígido, estático, sempre na mesma pose de submissão. Ok, estou a ver. Esse manequim representa o julgamento social e a condenação contínua da mulher.
A cada nova era, a sociedade entra lá na montra e veste o manequim com a capa da moda. Nos anos 50, vestiram o manequim com um avental impecável e a capa da tradição e dos bons costumes. Sim. E nos anos 80 e 90, lá foram eles à montra e mudaram-lhe a roupa. Vestiram-lhe um fato de executiva com aqueles chumaços enormes nos ombros. Tal e qual. Puseram-lhe a capa da mulher que tem de conseguir ter tudo ao mesmo tempo, sem falhar. A supermãe e a super profissional. Exato. E hoje, em pleno século XXI, entram lá de novo e vestem-no com um fato de treino de marca caríssimo, com a capa do empoderamento feminino, da produtividade e do não precisar de ninguém. E quem passa na rua olha para a montra e pensa: olha, a moda mudou completamente. Estamos numa era tão progressista. Mas debaixo está-se a roupa toda. O manequim de plástico está ali parado, inalterado. Intacto. A exigência de que as mulheres compram um molde que a sociedade desenhou para elas continua lá. Só mudou o figurino. É isso mesmo. E é essa mudança de figurino que torna o problema atual tão insidioso. Se ligarmos isto ao panorama geral do comportamento humano, percebemos que a moralidade coletiva raramente é sobre fazer o bem. Não é sobre o bem comum. Na sua essência, não. A moralidade serve para manter a coesão de um grupo. Dita quem pertence à tribo e quem está excluído. E a ilusão de progresso de que falávamos no início é extremamente perigosa, porque traz consigo a complacência. Achamos que o trabalho já está feito. Exatamente. Quando a sociedade contemporânea veste o manequim com palavras giras como emancipação, convence-se a si própria de que é moralmente superior ao passado. Ou pessoa que faz a crítica passivo-agressiva no jantar de amigos, ela acha genuinamente que está a salvar aquela mulher. Sem dúvida. O indivíduo que critica a mulher por querer ser mãe a tempo inteiro fala-o banhado num sentimento de virtude inquestionável. Acredita piamente que a está a salvar de um retrocesso histórico. Pensa algo como: eu sou feminista, eu sou moderno, logo a minha crítica é uma ajuda. É isso. E é precisamente por estar disfarçado de virtude que este novo julgamento é tão difícil de combater. Porque, repara, o conservadorismo do passado era explícito. Dizia o que vinha. Dizia, podia-se apontar o dedo e dizer: pronto, isto é opressão. Hoje não. Hoje o julgamento vem embrulhado numa falsa progressividade. Tentar debater isto é como lutar contra nevoeiro. Lutar contra nevoeiro é uma ótima expressão. A mulher que é alvo do ataque deve sentir-se completamente confusa, Fica, porque falo usando o vocabulário da liberdade. o que torna a defesa muito mais difícil. Quando o veneno vem num frasco com o rótulo de remédio, é muito mais provável que o engolamos sem questionar. E esta complexidade leva-nos à parte mais espinhosa, e diria mesmo dolorosa. Há sempre mulheres que se acham mais mulheres que outras. Mulheres que se assumem superiores devido ao seu próprio viés de julgamento. Que é uma tragédia. Estas mulheres que passam a vida a criticar as escolhas tradicionais das outras estão a esquecer-se de algo básico, são todas mulheres. Pois. Isto levanta uma questão importante. Uma questão sobre a própria natureza do poder e da opressão. Porque, lá está, é fácil apontar o dedo a uma estrutura externa, a uma coisa abstrata. Certo. Mas perceber por que motivo um grupo oprimido replica as ferramentas do opressor, isso já requer um mergulho profundo na psicologia social. Em sociologia, sabemos que quando a sociedade impõe uma nova capa de moralidade, a tal exigência de faturar muito e repudiar o trabalho doméstico, a pressão é asfixiante? Há pressão para provar o valor perante essa nova regra. Sim. Ou seja, para se sentirem seguras nesse novo sistema de regras, elas precisam de se afastar a todo o custo do antigo modelo. Exatamente isso. É um puro mecanismo de defesa. Para ganhar estatuto e validação no novo modelo social, sentem a necessidade de criar uma linha divisória, uma linha bem grossa entre elas próprias e a imagem da fada do lar do passado. E como é que criam essa divisão na prática? Através da criação de uma hierarquia autoimposta, começam a determinar quem é a mulher moderna a sério e quem é a alienada. É uma forma trágica de tentar conquistar algum poder. Num sistema que, ironicamente, continua a não lhes dar liberdade total, não é? Liberdade para apenas existirem sem darem justificações. Pois, continuam presas. É um instinto de sobrevivência que sofreu uma mutação muito infeliz. Sabes o que me vem à cabeça agora? O quê? A imagem do cavalo de Troia.
Ah, faz sentido. Passaram-se séculos a construir muralhas, lutar por direitos de voto, direito ao trabalho, proteção contra abusos. Construímos uma fortaleza incrível para defender a liberdade de escolha do ataque externo. Sem dúvida, um progresso tremendo. Mas este viés de julgamento feminino é o cavalo de Troia. O julgamento deixou de estar apenas a bater aos portões da cidade. Já foi trazido lá para dentro, para a praça central da comunidade. E agora as farpas são trocadas lá dentro? São trocadas em canais corporativos do Slack, nas reuniões de pais da escola, nos grupos do WhatsApp. Sim, os verdadeiros campos de batalha modernos. Imagina aquele grupo de trabalho no Slack a comentar, tipo, viram que a Joana recusou a promoção para diretora só para poder estar mais tempo com a família. Que loucura. Não está a ajudar nada à causa. Uma mulher na nossa posição não pode ceder assim ao modelo patriarcal. É um comentário que se ouve com frequência. E eu pergunto-te, sem rodeios, ao tentar proteger este ideal tão fechado de mulher emancipada, atacando e menorizando aquelas que escolhem caminhos tradicionais, não estarão elas a usar as mesmíssimas armas de policiamento que passaram a vida a tentar destruir? É impossível não ver a ironia. Não é isto trocar o carcereiro e manter a cela? Eu não concordo apenas contigo. A própria literatura sobre dinâmicas de poder valida essa perspectiva por completo. A tragédia central reside exatamente aí. Quando a luta pela libertação é feita de forma cega e dogmática, replica na perfeição o comportamento do opressor original. O manequim, mais uma vez. O tal manequim passa-se de uma imposição de submissão, lá nos anos 50, para uma imposição de libertação obrigatória. Espera, libertação obrigatória? Sim, uma libertação nos moldes estritos que a façam dominante atual à prova. Mas repara, há aqui um paradoxo evidente que parece escapar a muita gente. A obrigatoriedade anula a liberdade. Não, pois anula. Se uma pessoa é obrigada a ser livre apenas de uma determinada maneira, ela não é livre de todo. Está apenas a cumprir um novo caderno de encargos. É um ponto fascinante. A ideia de uma libertação obrigatória é, por si só, uma contradição de termos. E é por isso que o esquecimento da humanidade partilhada, o facto de serem todas mulheres, é tão danoso. A verdadeira defesa das escolhas de uma mulher, ou de qualquer ser humano, na verdade, tem de ser universal. Tem de abranger tudo. Tudo. Tem de abranger com o mesmo fervor a mulher que quer fundar a sua própria startup e ser a diretora executiva de uma multinacional e a mulher que encontra a sua realização máxima em dedicar 10 ou 20 anos de sua vida exclusivamente à lide doméstica. E à educação dos filhos? Sim, se a rede de proteção não abranger ambas as escolhas com igual grau de respeito e com ausência de revirar de olhos, então não é uma defesa da liberdade. É o quê, então? É apenas uma ditadura com um marketing mais moderno. Uau! Uma ditadura com um marketing mais moderno. É um verdadeiro abanão na consciência de quem quer que esteja habituado a usar a capa da modernidade para destilar julgamentos. Faz-nos repensar todas as vezes em que uma simples opinião é disfarçada de conselho progressista. É preciso estarmos muito atentos a isso. Vamos então amarrar aqui os fios condutores que percorremos nesta nossa análise profunda de hoje. Desmonta peça por peça a ilusão de que o nosso tempo é o tempo da aceitação total. Percebemos que o pêndulo da aprovação social foi violentamente empurrado lá do extremo da tradição para o extremo da modernidade hiperprodutiva. Mas o eixo continuou lá. Exato. O eixo do escrutínio e do controle sobre a agência feminina nunca chegou a ser partido. Vimos como este desrespeito veste a tal capa de moralidade adaptável, permitindo que a sociedade julgue sem perder a pose de iluminada. E, talvez o ponto mais duro, exploramos como este julgamento ganha raízes dentro da própria comunidade feminina. Ao tentar afastar-se de um passado de opressão, cria-se uma nova hierarquia que divide e estipula quem é mais mulher, replicando o molde do juiz implacável de sempre. É um resumo perfeito. E o que traz isto para o terreno da aplicação prática para o dia-a-dia de quem nos ouve é a necessidade urgente de vigiar a nossa própria bússola interna. Vigiar as nossas atitudes. Sim, porque esta dinâmica não é uma teoria abstrata dos livros. Vive nas mensagens do WhatsApp, nos olhares condescendentes, naqueles comentários sobre as vidas alheias feitos com uma superioridade moral não declarada. É no dia-a-dia. O desafio que fica não é o de combater um inimigo invisível chamado sociedade, mas sim reconhecermos quando estamos nós próprios a vestir a capa da moralidade progressista para validar a nossa vontade de policiar a escolha do outro. Esse é o único ponto onde o ciclo pode de facto ser quebrado. No confronto honesto com o nosso próprio viés. Exatamente. Sem dúvida. A responsabilidade da mudança está no micro, nas nossas ações, e não apenas no macro.
Aceitação plena de que, independentemente do caminho que se trace, a pessoa será sempre a alienada ou a traidora na narrativa de alguém. Se a crítica garantida é inevitável, Sim. talvez a única verdadeira fuga a esta ilusão de ótica seja escolher viver exatamente como se quer, suportando o desconforto e o silêncio dessa certeza, sem pedir desculpa nem validação a quem segurou o pêndulo. E viver com esse grau de compartimentação, de divisão, leva a tal exaustão. O verdadeiro conflito não é entre escolhas de vida diferentes, é entre viver uma vida simplesmente viver, ou ter de a defender e justificar o tempo todo num tribunal que está sempre em sessão na nossa cabeça. A liberdade não começa quando a pessoa de repente faz o que tem vontade e age desafiadoramente. Nasce no instante em que já não precisa de pedir desculpa ou de justificar esse desejo como superior ao de outra pessoa. Quando simplesmente é o que é, sem ter de transformar o desejo num manifesto político ou de defesa. Se passamos tanta energia, tantos anos, a tentar editar e traduzir os nossos desejos para que caibam nesta nossa identidade aceite, o que é que acontece aos desejos que conseguimos reprimir com sucesso? É uma excelente questão. Será que eles evaporam, desaparecem silenciosamente num vazio? Ou será que sofrem mutações nas sombras e regressam anos mais tarde sob a forma daquela exaustão inexplicável e ansiedade crónica que tanto define a nossa época atual? E para fechar este mergulho profundo, eu queria deixar quem nos ouve com uma provocação. Uma daquelas sementes para pensarem no trânsito à noite antes de dormir, constrói sobre tudo o que dissemos aqui. Força! Se a vossa necessidade constante de justificar e defender o vosso estilo de vida como o mais evoluído ou o mais certo desaparecesse subitamente hoje à noite, puf, sumia. O que é que sobraria ali na escuridão? Quando já não houvesse rigorosamente ninguém a julgar, nem sequer aquele tribunal interno que nós próprios construímos na nossa mente. Qual seria a primeira verdade, crua e completamente politicamente incorreta, que o vosso corpo finalmente ousaria admitir em voz alta? Fica a provocação para pensarmos sobre o peso invisível de viver uma vida bem explicada em vez de uma vida verdadeira. Não se esqueçam de seguir o Inteligência Intuitiva. Isso é mesmo importante para nós. Um grande abraço a quem esteve desse lado e até à próxima descoberta.